Eu digo que não é fácil palestrar depois do ministro, né, gente? Uma palestra sensacional, e não só depois do ministro, de todos os palestrantes que eu assisti desde ontem até hoje. Todas as palestras, doutor Roberto, foram muito boas e foram rápidas, mas foi uma degustação do que a gente, enquanto agente do direito, pode fazer para qualificar os nossos dirigentes sindicais. Eu sempre digo que a qualificação e aquele que sabe o direito, que entende o direito, ele consegue levar a dignidade aos trabalhadores. E é nesse sentido que a gente vai tentar aqui, Ivo, trazer uma degustação rapidinha, e depois tem o Josimar que está aí, o doutor Roberto. A gente pode se colocar à disposição para, sim, levar os sindicatos, ajudar nos sindicatos, de forma gratuita, inclusive, a fazer as palestras, para que cada vez as pessoas tenham mais acesso ao direito e, para isso, espraiar para todos os trabalhadores e trazer e levar dignidade a todos. Então, queria agradecer aqui a Júlia, que vai me ajudar, e queria agradecer também a toda a minha equipe, parte da equipe do Martins e Quadros que está aqui. Eu queria que levantassem rapidinho, uma equipe grande que está aí. Essa é parte da nossa equipe do Martins e Quadros, especialmente a área previdenciária que está aí hoje. Então, agradecer também a equipe. Tá, pessoal? O que nós vamos fazer aqui devido ao tempo? Então, vamos tentar... Eu vou pedir licença e vou à frente, que é mais fácil. Eu vou tentar fazer uma coisa bem sucinta, até porque são pontos importantes e que não vai dar tempo de falar tudo. Então, como o nosso tema hoje é saúde e segurança do trabalho, a gente vai tentar, então, fazer uma questão bem sucinta e tentar explicar e que abra também possibilidade depois do pessoal fazer perguntas. Aqui, pessoal, a questão da doença ocupacional. E é bem importante a gente tratar da questão da doença ocupacional, porque não raro, e todo mundo aqui é sindicalista, vive isso no dia a dia, sabe de quantas subnotificações tem e que muitas vezes a pessoa vai lá, tem uma tendinopatia séria e ela só vai para o INSS quando ela vai fazer uma cirurgia. E às vezes essa cirurgia é um atestado de 60 dias, ele não coloca como doença ocupacional. E vai lá como doença 31, auxílio doença normal e os reflexos que tem isso depois para o dia a dia, para a questão da segurança do trabalho dele, inclusive. Então, é importante a gente entender um pouquinho o que são as doenças ocupacionais, né? A profissional, que é aquela que está diretamente ligada ao trabalho do dia a dia, por exemplo, o soldador que pode machucar o olho devido à solda, ou a enfermeira que pica o dedo com a agulha. Então, é a doença que é ocasionada pelas condições específicas da profissão. E já a doença do trabalho, ela ocorre em relação ao meio ambiente de trabalho, que todo mundo falou muito aqui. Então, é de acordo com se está cumprindo a ENR 36 ou não está, a forma como que ela faz no dia a dia, se é com a faca, se tem as metas, se precisa movimentar muito o membro ou não, se tem as pausas, se não tem. Então, tudo isso é relacionado à doença do trabalho. Então, ela é relacionada com o meio ambiente e com as condições específicas da sua atividade. Pode passar lá, Júlia. Pessoal, então aqui estão algumas características, por exemplo, que vocês ontem passou muito, então vocês também tiveram um pouco isso, né? O frio intenso, então, né, doutor, que passou lá com o Diego, representou muito bem, que é a questão das mãos, o frio das mãos, o que ele pode ocasionar, tanto as doenças respiratórias como as osteomusculares, os problemas circulatórios, o ruído que afeta a audição. E aqui é importante, pessoal, mesmo que tenha protetor auricular, o ruído já é declarado que acima de 85 decibéis pela vibração
ele pode ocasionar, claro, o problema da audição. E não raro, aqui a gente sabe, muitos trabalhadores de frigorífico que estão lá há 25 anos, geralmente tem muitos casos de surdez. E aí depois eu vou conversar com vocês sobre a questão da aposentadoria, e aí a gente vai falar também nesses casos de surdez da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. A questão do trabalho repetitivo, então a Lera, a Dort, as ferramentas, o uso da faca, as questões cortantes, então, a amônia, que foi falado tanto aqui, e as jornadas de longa duração, né, que ocasionam vários problemas também de ordem ocupacional e laboral. Então, as principais doenças que afetam os trabalhadores de frigorífico, então as doenças respiratórias, né, como a asma, a bronquite, a pulmonar, as doenças osteomusculares, como a tendinopatia, a Lera, a Dort, né, doutora bursite, síndrome de túnel do carpo, as doenças de pele e a síndrome de burnout. Ontem a gente estava conversando sobre isso, né, doutor? A síndrome, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque ainda é uma doença que foi incluída como doença laboral em 2022 e que ontem a gente viu pelos dados que o Diego, acho que foi o Diego, o doutor Diego, porque ele é doutor, né, lá na USP, ele demonstrou que, eu acho que foi na palestra dele, que 30%, que depois das doenças de Lera e Dort, a questão das doenças mentais, ela é a segunda que mais afasta os trabalhadores. E a doença mental, síndrome de burnout, burnout, alguns dizem, ela é enquadrada como doença profissional, doença ocupacional. E, inclusive, ela pode ser enquadrada, então, lá como 91 e pode ter, inclusive, o auxílio acidente como 94. Tá, pessoal? Então, é importante isso. O que é a síndrome de burnout? E aí, assim, por que eu escolhi alguns temas para falar aqui, que é o que não foi muito falado nas palestras de ontem e hoje. Ela é a chamada síndrome do esgotamento profissional, que ocasiona a fadiga extrema. O trabalhador, ele sai do local de trabalho, mas ele não esquece o local de trabalho. É diferente do estresse, quando você está estressado, quando não está muito bem. Você sai daquele espaço, aquele ambiente de trabalho e vai para casa, você esqueceu. Essa síndrome do esgotamento profissional você não esquece. Você fica pensando o tempo todo no teu local de trabalho. E você adoece de forma que não dorme mais, que começa a ter problemas com os colegas de trabalho, fica completamente num estado tão mal, que a questão não prejudica só a pessoa, mas prejudica toda a família, inclusive. Quem nunca viu isso? Quem nunca viu isso? E geralmente, gente, ocorre por quê? Porque tem as metas. Geralmente porque o trabalhador às vezes já está doente com uma tendinopatia, algum problema, e começa a sofrer, inclusive, a questão do preconceito dos colegas de trabalho, inclusive dos colegas de trabalho, porque, né, fica pegando atestado, a gente aqui tem que trabalhar. Aí o supervisor muitas vezes começa a pegar no pé demais dessa pessoa e ela começa a entrar em parafuso. É cobrada as metas de forma diárias dela, e aí ela começa a ter esses problemas sérios. Por que isso? Por que é importante, pessoal? Por que é importante os sindicalistas entenderem que essa é uma doença ocasionada pelo trabalho? Porque aí é possível sim a emissão da CAT e a notificação. E também é preciso pensar nisso aqui, doutor, como um problema social para que os sindicatos também tomem atitudes de forma a eliminar
essa doença laboral nos locais de trabalho. Ajudar os trabalhadores através de convênios com psicólogos e a fazer o debate, as palestras junto às empresas para que se elimine essa forma que deixa a pessoa muito doente, muito mal. Então, aqui é uma degustação, vocês vão lá, quem não conhecia ainda a síndrome de burnout, que foi incluída como doença laboral em 2022, então passem a dar uma olhada nisso, deem uma estudada sobre isso e passem a olhar como um ponto também de trabalho dos sindicatos para tentar ajudar nessa questão mental que é muito importante para os trabalhadores. Então, aqui, os principais tipos de acidente em frigorífico, né, gente? Corte lá com a faca, isso é bem comum. Os esmagamentos, as queimaduras, né, com os produtos químicos, a questão da amônia, o pessoal falou também. E os traumas pelo esforço físico, que isso foi bastante debatido aqui, eu não vou entrar, mas ele precisa de uma introdução como essa para chegar aos pontos seguintes que a gente vai conversar agora e falar para vocês. Os benefícios de incapacidade decorrente dessas doenças ocupacionais e das doenças laborais. Pessoal, é importantíssimo. O doutor Paulo estava aqui, falou ontem, e o pessoal eu vi que ficou meio acalorado, inclusive, quando ele dizia assim que é o papel dos sindicatos fazer a emissão da CAT para que tenha cada vez mais notificações das empresas. E aí muitos disseram com razão de que não é fácil, porque se faz a notificação da CAT, mas chega lá no INSS, eles não aceitam de forma tranquila. Isso também é real e também é verdadeiro, mas não retira a preocupação do Dr. Paulo aqui, que é preciso que os sindicatos cada vez mais se instrumentalizem com médicos, com assessores médicos, no sentido de poder atender o trabalhador e assinar a CAT de forma que seja cada vez mais aceita no INSS. E isso, gente, é questão estratégica. Isso é questão estratégica. Muitas vezes, o perito lá não aceita aquela CAT, não aceita a documentação médica, porque estrategicamente a gente não sabe fazer ou faz errado. E é muito importante, então eu vou tentar aqui a conversar um pouco com vocês como é que a gente faz isso para dar certo, tá? Eu estava falando aqui daquele que às vezes faz a cirurgia, vai lá e encaminha o benefício como 31, não fala, às vezes, na anamnese do médico, sequer comenta o que faz, e simplesmente leva o atestado que é para a cirurgia da tendinopatia que ele fez. E aí é afastado como 31. E às vezes fica incapacitado permanentemente para o trabalho. O que vai acontecer? Vai aposentar ele como aposentadoria por invalidez 32. E aí o valor do benefício vai ser 60%, muitas vezes, do valor que seria se fosse um acidente de trabalho notificado. Então, pessoal, a importância, tudo que eu falei antes como uma introdução, de a gente ter estratégia para que o nosso benefício, o benefício do trabalhador, quando ele chegar lá no INSS, seja caracterizado como doença laboral, acidente do trabalho ou doença profissional. Porque o impacto disso para a vida dele, vocês às vezes têm noção de algumas coisas, mas tem várias coisas que eu vou tentar relatar aqui, que é a questão dos direitos que ele vai ter nesses casos, tá? Então, se for o 31, que é o comum, que por exemplo, alguém que teve lá um câncer, que não tem relação nenhuma com o trabalho, e foi afastado mais de 16 dias, é normal, é 31, é o que a gente chama de comum. Todos os demais que eu falei antes para vocês aqui, todos os demais têm alguma relação com o trabalho, e a importância do Dr. Paulo lá da questão do NTEP, a questão de entender o KNAI da empresa e quais doenças que ocasionam aquele trabalho, ela é muito importante para a caracterização.
E aí é importante, quando seja emitida a CAT pelo sindicato, inclusive constar isso lá. Constar que aquela empresa tem tal CNAE e que tem NTEP com a doença tal. Isso é fácil vincular. Dr. Paulo é especialista nisso e vários outros aqui. É fácil vincular o CNAE e a doença que causou. E aí, gente, olha só a importância de levar o PPP junto. O PPP está lá no site do INSS. Mas se a doença for antes, tá? Se a doença for de antes, que ainda está no papel, e aquela atividade que ele fazia tem nexo, pega o PPP do papel. Vamos anexar, então, junto com o PPP, vamos anexar, junto com a CAT, vamos anexar o PPP, e vamos anexar o atestado médico. E o atestado médico, pessoal, não pode ser aquele atestado, como dizem muitos, o doutor aqui foi perito do INSS, eles dizem assim, não pode ser aquela receitinha de bolo. Tem que ser um atestado, um relatório médico que diga que está incapacitado para atividade devido a grande esforço, devido a isso, devido àquilo e aquele outro. E quando é a limitação, tem que dizer qual é a restrição. O relatório médico tem que dizer a restrição a que ele é incapaz, por exemplo, ele não consegue levar o braço acima de tantos graus, ele não consegue levantar peso acima de tantos quilos. Isso é importantíssimo para que lá na frente, como estratégia processual, estratégia para o trabalhador, tenha um resultado efetivo. Então, eu sempre digo, não basta, e a importância dos sindicatos ter uma assessoria jurídica previdenciária, nesse sentido, ela é fantástica, porque ali, conversando com o trabalhador, se consegue, assim, eu sempre digo, o judicial é o último. O judicial é o último e muitas vezes a gente recorre. Muitas vezes a gente recorre, porque o trabalhador ele foi lá muitas vezes sozinho, sem essa assessoria, e o benefício foi 31. Então, tu tem que entrar na justiça para demonstrar que é doença ocupacional, para demonstrar que é doença laboral e para restabelecer o benefício desde lá. Mas a estratégia, geralmente, no INSS, quando a gente consegue que o nosso benefício já seja 91, já seja laboral lá no INSS, é imprescindível e é muito importante. Então, pessoal, é nesse sentido que tem que, assim, os líderes sindicais que estão aqui, estudar e verificar a questão estratégica de conseguir lá na ponta que aquela CAT, que aquele benefício que aquele trabalhador consiga. E para isso, não é muito difícil. Incluir PPP, incluir laudo, incluir relatório, junto, não só com a CAT, mas com todo esse conjunto junto, fica um pouco mais fácil. Tá, gente? Então, aqui... Pode passar, Júlia? Pessoal, por que é importante? Por que é importante que o benefício não seja o 31, o comum, e sim o benefício seja enquadrado como acidente do trabalho, que é através da doença laboral, da doença ocupacional, ou pelo acidente que ele teve de trajeto, ou acidente típico que teve na empresa. Porque se ele tiver a alta do benefício, primeiro, ele tem estabilidade no emprego por 1 ano. No comum, não tem estabilidade por 1 ano. Tá? Ele pode ter direito, e aqui está o pessoal trabalhista que falou, o doutor Ronaldo, especialista nesse assunto, ele pode ter direito à indenização moral para a empresa, pedir direito à indenização moral se aquela doença foi causada também por culpa da empresa, porque ela não cumpriu as normas regulamentadoras ou porque o jeito de trabalho dela é muito difícil. Ela pode, num caso de aposentadoria, ter direito à isenção do imposto de renda. Ela pode, pessoal, se enquadrado aqui como 94, depois um caso de auxílio acidente, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Nos casos que a pessoa fica limitada e fica com uma sequela permanente, ela também tem direito à isenção em vários impostos, inclusive comprar carro adaptado com desconto.
Ela tem direito a desconto no IPVA, inclusive, em muitos casos. Então, assim, vocês vejam a importância, pessoal, de ter o direito a enquadrar como doença laboral, acidente de trabalho, doença profissional. Por isso, essa informação para vocês aqui, essa introdução. O impacto que dá na vida das pessoas, ela é muito importante. E assim, bom que a gente não tivesse acidentes. Bom que a gente não tivesse doença laboral. Bom que a gente não tivesse doença profissional. Mas se tem, enquanto a gente não consegue eliminar isso, há garantias. Há garantias para esses trabalhadores que a gente também tem que dar conhecimento cada vez mais. Então, quando eu falei ali, de quando é enquadrado como doença comum, lá no 31, e a pessoa que fica com alguma sequela não tem direito ao auxílio-acidente, tá? Então, eu tenho um câncer, eu fiquei com limitação da mama, não consigo erguer meu braço, mas eu consigo trabalhar, não tenho direito ao auxílio-acidente. Mas quando foi enquadrado com um tipo dessas doenças qualquer, ou acidente típico, de qualquer natureza, acidente típico, ou acidente de trabalho, doença laboral, eu consigo receber o auxílio do acidente, que é uma indenização que é para o resto da vida até a sua aposentadoria. Quem aqui já teve doença laboral, acidente de trabalho? Levanta a mão aqui. E quem desses recebe auxílio acidente? Tem alguém que recebe o auxílio acidente aqui? Pessoal, o auxílio acidente, ele é um benefício pago na ordem de 50% do valor do benefício de uma aposentadoria por invalidez, por idade, por dizer. Então, a minha aposentadoria por idade, ela fosse no valor de R$2.000, eu vou receber o auxílio acidente no valor de R$1.000 até a concessão da minha aposentadoria. Basta eu ter uma limitação mínima. Não precisa, essa limitação, pessoal, não precisa ser incapacitante para o trabalho. Você pode voltar a trabalhar de forma normal, fazer o que fazia. Mas se eu necessitar maior esforço, maior esforço para desempenhar aquela mesma atividade, eu já tenho direito ao auxílio acidente. Se eu cortar o dedo aqui, mindinho, e eu consigo fazer os movimentos, mas para eu ter o trabalho de pinça, eu tenho alguma dificuldade de fazer com esse dedo, e eu tenho que fazer um esforço maior para conseguir fazer o mesmo movimento, já dá direito, isso já está lá no STJ, em todas as instâncias, a lesão, mesmo que mínima, dá direito ao seu auxílio acidente. E aí, gente, porque também é importante a questão do auxílio acidente, que eu vou falar aqui na frente, muitas pessoas que já têm uma limitação comprovada, através das tendinopatias, problemas de coluna, ela pode ter direito à aposentadoria especial, que eu vou falar para vocês. Então, a questão do auxílio acidente é aqui, mesmo que mínima, eu tive benefício de doença laboral e fiquei com alguma sequela, mesmo que mínima, tem direito ao auxílio acidente. Tá, pessoal? Aqui eu falei já da CAT, da importância, então vamos passar, importante. Então, quando vai a CAT, tentar anexar junto a questão do relatório médico, anexar junto ao PPP para demonstrar, para que na hora da entrevista lá, né, doutor que foi perito do INSS, poder fazer a questão se o trabalho tem, se tem nexo mesmo, seria presumido já com a CAT. Deveria ser presumido com a CAT, mas nem sempre aceita. Então, para aceitar, o que mais a gente puder complementar, melhor. Pessoal, muitos casos aqui, a maioria, assim, quase, se não 100%, tenho certeza que mais de 95% das empresas que o pessoal aqui trabalha tem seguro de vida coletivo.
E quando a pessoa tem um acidente, a gente tinha muito forte a questão, inclusive, das doenças laborais e ocupacionais, mas aqui se consolidou os acidentes típicos. Então, pessoal, mesmo que assim, vocês lá no local de trabalho, o pessoal, os trabalhadores de vocês, às vezes eles têm um acidente típico, depois eles vão fazer uma cirurgia, coisa assim, eles não lembram de relatar que aquela cirurgia se deu pelo acidente típico, né? Eu caí da escada, machuquei minha coluna, depois eu venho ter o problema de coluna. Então, hoje se consolidou no seguro de vida de que muito mais fácil, porque o STJ está restringindo, então, no acidente típico, inclusive do cônjuge, do filho, às vezes pessoas que sofrem acidente têm direito a esse seguro de vida. E às vezes ele é pago até 12 vezes o valor do salário. Então, cada apólice tem que dar uma olhada, mas as apólices vão dizer o valor da indenização, tá? Bem importante o pessoal do sindicato também saber a questão do seguro de vida coletiva e como se dá, e as formas de pagamento até para dar esse amparo para os trabalhadores que vão procurar. Então, pessoal, a questão da prevenção, então, que é importante ter muito presente. E aqui eu não vou ensinar os sindicatos a como fazer prevenção, porque eu tenho certeza, eu vi esqueci o nome, que trabalha a questão da segurança do trabalho, vocês estão sempre trabalhando isso, então vou passar, porque essa não precisa a questão de vocês. E mesmo aqui, embora, pessoal, é bem importante, uma coisa que é bem importante quando se trata a questão da doença mental, que é uma das que mais afasta hoje. Em poucas convenções coletivas e sindicato a gente vê um trabalho com relação a isso. De exigir das empresas que tenham psicólogo dentro da empresa para que atendam os trabalhadores. E cada vez mais, ou um convênio com psicólogos ou com médicos psiquiatras nesse sentido. Então, se fica uma dica aqui, se for possível, lá na luta de base de vocês, tentar incluir esse tipo dentro da convenção, ou também conversar nas CIPAs e coisa para conseguir cada vez mais entender esse processo das doenças mentais dentro dos locais de trabalho é muito importante. Vamos passar, Júlia. Gente, aqui ó, é uma coisa que o pessoal pediu para eu falar, que é a questão das aposentadorias, que o pessoal ainda está assim, tá todo dia o debate, a luta, a questão contra a reforma da Previdência, a questão a gente foi contra a reforma trabalhista, foi uma luta, mas infelizmente a reforma da Previdência, ela foi financiada pelo grande setor financeiro do nosso país, que foram os bancos, e eles conseguiram passar quase tudo o que queriam, tá? Especialmente a questão da idade mínima para se aposentar. Então, antes da reforma, e muita gente... Quantos aposentados tem aqui? Levanta a mão. Então, antes da reforma da Previdência, não bastava ter idade mínima, bastava ter o tempo de contribuição, que a gente aqui, quem é da nossa região, eu vi que tem muito aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina... Para a gente fechar os 35 anos o homem, a gente fazia o quê? A gente ia lá, pegava o tempo rural, o tempo da roça, então a gente estava conseguindo desde os 8, mas agora está difícil, vamos dizer, desde os 12 anos, até ele começar a trabalhar lá na BRF, e aí, ou na Aurora, enfim, quem vai, no frigorífico. E aí a gente pegava lá, cada 10 anos o homem, vamos dar um exemplo aqui, o homem ganhava 4, então a gente ia pegando, somando para fechar os 35 anos, não precisava ter idade mínima. Cansei de aposentar homem com 45, 46, cansei de aposentar mulher com 40, 39, né, por causa do tempo. E aí vem a reforma da Previdência e dá uma regra de transição mínima, que a pessoa, para poder se aposentar na regra de transição de urgência, tinha que ter 20 mais homem para poder se aposentar logo. Então, às vezes, a gente consegue ainda fazer alguns milagres e conseguir aposentar as pessoas assim.
mas se não tem que entrar na regra de transição maior, que era no mínimo mulher de 57 anos, mas já está hoje quase 50, está 58,5, já nem é mais 57. E o homem 60, que está 62 já, vai indo, a regra ela vai mudando ano a ano. E aí a questão da idade mínima, então hoje ficou a idade mínima 62 anos mulher e 65 anos o homem. Mas, gente, tem algumas situações aqui que eu digo que eles esqueceram na reforma da Previdência. Que esqueceram. Graças a Deus, alguma coisa não passou percebido por eles. E que a gente não pode nem ficar feliz, porque esses casos são pessoas que têm limitações e que a gente pode enquadrar como pessoas com deficiência para aposentadoria especial. Eu digo que a gente não pode ficar feliz porque a gente gostaria que todo mundo estivesse bem e que ninguém precisasse disso. Mas já que tem, e já que no trabalho frigorífico, nas indústrias frigoríficas, tem muitos trabalhadores doentes e acidentados e com limitações, que a gente pode enquadrar aqui como pessoa com deficiência e aposentar ele mesmo sem idade mínima e o melhor, com aposentadoria em 100% sem incidência do fator previdenciário. Então, prestem atenção, porque essa aposentadoria vocês vão sair daqui e vão conseguir para muitas pessoas, e vai ser uma aposentadoria mais vantajosa hoje do INSS, é essa. Então, pessoal, a aposentadoria da pessoa com deficiência, eu vou pedir ajuda depois para o doutor Roberto. Vamos conversar, doutor Roberto, porque o senhor pode ajudar muito a gente com relação a isso, tá? A aposentadoria, pessoal, da pessoa com deficiência é para as pessoas que têm impedimento a longo prazo. O que é esse longo prazo? 2 anos, no mínimo. Eu tenho que ter um impedimento que me limita... Está falhando aqui, se tem outro. Que me limita no mínimo 2 anos, tá? Então, o longo prazo para efeitos da lei é de no mínimo 2 anos. Esses impedimentos podem ser de natureza física, né? Então, por exemplo, quem tem problema de coluna, quem tem problema de tendinopatia, a LER, a DORT, que tem limitação, ou por um acidente, né? Eu tenho uma limitação física, uma limitação no braço, na perna, enfim. A questão mental, e aqui inclui várias questões, então aqui também é as pessoas que têm alguma deficiência mental já, ou inclusive aquele que eu estava falando do burnout, ou vem a ter um problema de depressão severo e grave, crônico, que não consegue mais se readaptar na atividade como era antes. Então fica alguma sequela, fica alguma limitação, também pode ser aqui no mental. De ordem intelectual, por exemplo, os autistas, aqui o pessoal do síndrome de Down, ou sensorial, que é o surdo, é o mudo, né, o cego. Então, essas são os tipos de deficiência. Então, pessoal, e aí, então, o impedimento de longo prazo, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que era? Antigamente se via uma pessoa com deficiência que era aquela que não podia mais trabalhar, que ela tinha limitação para a vida diária. E aí se mudou o conceito da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência hoje é aquela que tem barreiras e que, para ela estar na mesma condição de igualdade com outras pessoas, ela precisa de ajuda, ela necessita de ajuda, ela tem dificuldades. Então, nesse sentido que o conceito de pessoa com deficiência ele se ampliou. E com essa ampliação, sim, as pessoas que têm alguma limitação decorrente do dia a dia do trabalho no frigorífico, a exemplo de problema que tem gente que tem problema de coluna,
Gente que tem problema de tendinopatia com limitação comprovada de forma permanente, sim, pode ser enquadrada como PCD, tá? Pessoa com deficiência. E aí, essa condição, ela oferece vantagens na aposentadoria, né? Através da Lei 142/2013, que é tempo menor para se aposentar, tá? Então, o homem 33 anos, mas 33 anos se fosse na condição de deficiência. Eu vou falar aqui da deficiência leve, tá? Para ser rápido, não vou falar de todas. 33 anos se fosse na condição de, desde que iniciou o trabalho, ele tivesse na condição com deficiência. Então, quando ele, por exemplo, ele está na condição de deficiência caracterizada há 5 anos atrás, como que eu vou fazer esse cálculo, pessoal? Eu vou pegar os meus 30 anos de trabalho, que eu tenho não deficiente, e vou pegar fazer a conversão para a pessoa com deficiência. Então, vai precisar, nesse caso, quase 34 anos e alguma coisa aí para ele se enquadrar na condição de pessoa com deficiência. E sim, eu posso juntar o tempo rural, eu posso juntar o tempo especial, a conversão até 2019, então eu posso pegar a cada 10 anos o homem ganha 4, a mulher ganha 2, e encaixar para fechar esse tempo normal. Gente, o que eu preciso, e é bem importante isso, eu preciso que no meio do meu caminho, enquanto eu trabalho, se eu já tenho alguma limitação, eu preciso já conseguir laudos médicos, atestados médicos, exames médicos e, se puder, já fazer o laudo como pessoa com deficiência, tá? Vou explicar aqui rapidinho para vocês. Então, aqui já passou, Júlia, tu me ajuda, vou passar. E vocês me ajudem no tempo, né, Genir? Tá? 5 minutos. Tá faltando já, então vou correr aqui. Então, também tem a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, ela reduz 5 anos praticamente, a mulher com 55, homem 60 anos, para poder se aposentar. Então, além do tempo de contribuição, tem a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês. Pessoal, como que é feito essa perícia lá no INSS? Eu vou tentar correr aqui para explicar para vocês. O doutor aqui, Roberto, ele foi perito lá no INSS. Infelizmente, quando hoje chega uma perícia como essa, ou a gente ensina um pouquinho os peritos e tenta falar um pouco antes, ou ele vai chegar e vai dizer, meu Deus, como é que eu faço isso? Porque são poucos os advogados que têm compreensão disso. São poucos os advogados. A área previdenciária hoje é muito... O senhor já sabia, doutor, que são poucos os advogados previdenciários que atuam nessa área da pessoa com deficiência no dia a dia, no comum. Então, sequer a parte jurídica, às vezes, ela sabe. Imagina os peritos do INSS, que é uma novidade. Embora a lei ela seja desde 2013, tá? É pouco falada, ainda pouco utilizada. E aí, chega lá, eles vão analisar, às vezes, como se fosse uma aposentadoria por invalidez, mas não, gente, é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Eu consigo voltar a trabalhar normalmente, eu me aposento e continuo trabalhando normal. É uma limitação que eu tenho, não é uma incapacidade que eu tenho. É só barreiras que eu tenho, então eu posso trabalhar de forma normal. Me aposento, trabalho como fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição. Essa perícia, pessoal, chega lá no INSS e vai ter 2 perícias. Uma perícia feita pelo médico e a outra perícia feita pelo assistente social. E são 40 e tantas perguntas que vão avaliar você, tanto do ponto de vista médico e do ponto de vista social, ou seja, aquele meu problema de coluna, aquela minha tendinopatia, eu consigo andar dentro de um ônibus coletivo de forma igual aos outros? É uma das perguntas. Sim ou não? Não. Eu tenho que sentar porque eu não consigo pegar no apoio aqui do ônibus.
Ele vai perguntar se eu consigo me movimentar em edifícios de forma igual ao outro, subir, descer a escada, se eu tenho um problema de coluna. Não, eu tenho que ir andando, eu tenho que parar lá no... ir andando, eu não consigo fazer como se foi outro. Então, são 40 e tantas perguntas que tem aqui, tanto do ponto de vista médico, como do ponto de vista social. Inclusive, uma das perguntas é, como que está o teu relacionamento íntimo? E aí, até eu tenho uma das palestras, meu esposo, ele é especialista na questão das pessoas com deficiências, ele diz, se tiver que usar o Viagra, já precisa de auxílio de alguém. Mas é uma brincadeira, mas a pergunta é o seguinte, quantos aqui de vocês viram? A pessoa que está doente, né, doutor Roberto, que às vezes ela tem que tomar remédio forte para dor, não consegue dormir direito e às vezes pela dor intensa que ela toma, não consegue dormir direito, às vezes ela toma um remédio também para depressão. E aí não é incomum, e a gente falou do Viagra, mas não é incomum quando a gente vai fazer entrevista com o trabalhador dele dizer, doutora, faz muito tempo que eu estou deixando minha mulher na mão, porque eu não consigo. Então, essas questões todas devem ser analisadas. A gente brinca aqui, mas essas questões todas têm que ser analisadas do ponto de vista social pelo perito e pelo assistente social que vai fazer essa perícia. São 40 e tantas perguntas que devem ser feitas e analisadas. Eu vou deixar para vocês dar uma olhada depois. E aí, gente, eu vou fazer aqui do ponto de vista prático o caso de um CNIS. Quando a gente vai lá no INSS, a gente tira lá o CNIS, tá? Então, que é as contribuições que a gente tem. Então, lá no meu INSS, vai lá e vocês digitam em cima CNIS, vai aparecer o cadastro nacional de vocês. Eu trouxe um exemplo aqui de um dos nossos clientes, a gente tirou o nome dele aqui, mas ele era um trabalhador da Aurora, que se machucou na Aurora. E aí, ele, embora tenha se machucado lá na época da Aurora ainda, depois ele foi reabilitado e foi trabalhar em outra atividade, que era uma atividade de vigilante, para não ter todo o esforço físico. Mas mesmo assim, ele não conseguiu aguentar. E aí, ele encaminhou a perícia junto ao INSS. Na época, foi enquadrado como 31, acabou entrando na justiça depois, a justiça concedeu como doença laboral, teve o 91. E aí, com a cessação daquele benefício, ele foi para a justiça e ele ganhou a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Aí chegou a época do Temer, só passar para você, chegou a época do Temer, ele foi lá e retirou a aposentadoria dele por invalidez, né? Fez a revisão, porque ele tinha sequela, mas ele podia trabalhar em outra atividade que não fosse... Ele já estava em outra atividade, então entendesse no INSS que ele podia trabalhar. Esse caso, gente, e o caso de muitos trabalhadores de vocês que ficou com sequela, é o caso que... ele conseguiu depois a espécie 94 lá do auxílio acidente, então já teve lá um marco inicial e a gente conseguiu depois enquadrar ele como pessoa com deficiência, juntou o tempo rural, juntou o tempo de atividade especial, converteu, fechou o tempo dele e ele foi enquadrado como PCD. E aí eu só queria mostrar para vocês, e olha só, o problema que ele tinha uma tendinopatia e o problema de coluna, como a maioria dos trabalhadores tem, tá? E não é difícil, gente, tendo a limitação e tendo estratégia processual para isso, não é difícil conseguir o enquadramento como PCD. Então, olha só, um exemplo, pessoal. Aqui, esse cliente a gente conseguiu, saiu agora a aposentadoria dele, foi administrativa e eu falei, foi administrativa, não foi judicial, mas a gente teve que entrar com recurso no INSS para que se fosse, não com relação à deficiência aqui, mas por causa do tempo rural dele,
a gente teve que entrar com o recurso e o tempo especial dele. O doutor tem um filho que atua na junta de recursos do INSS, ele estava me falando ontem, eu disse, doutor, o senhor sabia que os processos em recurso duram no mínimo 1 ano e meio? Então, é uma luta, é no mínimo 1 ano e meio que demora o recurso administrativo do INSS. Mas é uma luta que é outra pauta para a gente entrar depois. Só para vocês terem uma ideia do valor do salário, pessoal. Então, se ele se aposentasse com o tempo de contribuição e o fator previdenciário, que é o comum que a maioria recebe, ele se aposentaria com 1.163 na época, hoje estaria com 1.600. E com a aposentadoria da pessoa com deficiência, ele se aposentou então com 1.900, 100% da média, e hoje 2.649. R$1.000 a mais. Então, para a vida da pessoa, que é o resto da vida, dá um reflexo enorme. Então, não tem fator previdenciário. Aposentadoria da pessoa com deficiência é igual fosse aquela aposentadoria especial de 25 anos, vocês lembram? Com a possibilidade que não precisa deixar a atividade, que pode continuar trabalhando de forma normal, tá? Então, aqui, ó, pessoal, olha a pontuação dele lá, ó. Ele teve a limitação enquadrada, então, desde 2004 a 2014 como leve, numa pontuação de 7.575. A pontuação é 7. A pontuação para a pessoa com deficiência, a Júlia volta lá só para mostrar, bem rapidinho, 685. Se for acima de 7.685, não é enquadrado como pessoa com deficiência. Pode ter a limitação, mas se não tiver a pontuação abaixo disso, não tem direito a enquadramento, tá? Pode, então, pessoal, é só no sentido de dizer, se eu for enquadrada como pessoa com deficiência, eu, além de ter 100% da média, tá? Como especial, uma aposentadoria especial, então não tem fator previdenciário. Também eu tenho várias questões que eu tenho direito na sociedade, porque a pessoa com deficiência, no sentido de inclusão e até para compensar as barreiras que elas têm no dia a dia, elas têm vários direitos a mais que outras pessoas né, no dia a dia não teriam. Então, justamente é uma forma compensatória das barreiras. Então, a compra de carro com isenção, a direito a não pagar vários impostos, e assim, eu não vou entrar aqui com vocês nisso, porque é bastante coisa também. Gente, o laudo PCD, olha só. Aqui, quando o doutor Roberto vai fazer o laudo dele lá, para enquadrar a pessoa com deficiência, ele só vai dizer o seguinte: a pessoa já teve um auxílio-doença lá em 2019, ele teve auxílio-doença 91 e lá caracterizou a limitação. Mesmo que o doutor Roberto vá fazer hoje o laudo, aqui, ó, citar o ano da ocorrência, ele vai dizer que é 2019, tá? E aí, se não é agora o laudo da deficiência, ele vai dizer, mesmo que ele faça hoje, ele vai dizer que é lá de 2019, através de acidente ou pela doença laboral, conforme CAT ou coisa assim. E a CID, então, olha aqui, a CID de problema tendinopatia e coluna e assim por diante. E daí ele descreve a lesão do manguito rotador, bilateral, epicondilite, etc. Isso aqui já foi considerado pelo INSS como uma pessoa com deficiência. Então, vários casos no dia a dia a gente consegue como isso. Tá, pessoal? Um dos modelos. Esse laudo a gente precisa fazer no decorrer, tá, gente? Então, é o seguinte, precisa pedir. Quando vai lá consultar com o ortopedista, já pede. A gente tem os modelos, tá, pessoal? Se precisar, a gente está à disposição para mandar para vocês depois também, aí para os sindicatos. E, gente, para finalizar, então, eu tenho uma outra aposentadoria que eu só queria deixar aqui como que vocês incluíssem na carta, então, a Genir e o Josemar, que está aí, eu não sei se o Josemar está aí ainda.
A Júlia, passa, por favor, lá na aposentadoria especial. A aposentadoria especial, pessoal, vocês lembram que era aquela de 25 anos? Com a reforma, a gente teve um baque dela ainda antes da reforma da Previdência, que veio e disse o seguinte: para você continuar com essa aposentadoria especial, você precisa sair da atividade que você estava exposto ao grau insalubre. Então, isso já foi uma dificuldade, porque pessoas muito tempo aposentadas, na condição de aposentadoria especial, tinham medo de ter que sair do emprego para poder continuar com a aposentadoria. Mas aí a reforma da Previdência tirou, né? Para a aposentadoria especial tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Então, 25 anos de atividade especial, 60 anos de idade. Isso judiou de todo mundo, porque lá os 60 já aposenta de outra forma. E ainda ela não ficou mais 100%. Mas, pessoal, tem o projeto de lei complementar 42/2023, que está tramitando no Congresso e que passou já na Comissão de Trabalho. E é importantíssimo aqui que os sindicatos tirem também, Genir, Josemar, como da carta aberta dos sindicatos, para que ter alguém lá para fazer pressão, para que se faça pressão, para que se conquiste esse direito, que é no sentido da manutenção da aposentadoria especial, ou seja, se eu tenho ruído acima de 85 decibéis, se eu trabalho há mais de 25 anos nessa atividade, ela vai ser uma aposentadoria, o que passou lá o projeto de lei é de que seja 100% da média, então, de contribuição. E a idade mínima, então, pessoal, ficou daí quem trabalha lá no 15, 20 e 25. A maioria aqui se enquadraria nos 25 anos, né? Porque 15 e 20 é quem trabalha de subterrâneo, em Minas, coisa assim. Então, ficou a idade mínima de 48 anos. Então, de 60, que é hoje, está para 48 anos. Então, vale a pena, tem várias outras coisas. Essa aposentadoria especial, ela é muito importante aqui, então, Genir, que se tire na carta aberta, no sentido de que se faça junto aos nossos políticos tanto da Câmara aí que tá, e do Senado, para que a gente pressione enquanto movimento social e sindical para que isso aconteça. Genir, tu me dá 5 minutinhos ainda? Vou estourar, tem as perguntas aí. Tá, tá. Aí tu quer ver. Pessoal, Não, Vai, pode fazer. Não, eu acho que as perguntas e pode finalizar. Pessoal, eu não sei, é bastante coisa para resumir um pouquinho o tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Fico muito, muito, muito feliz de estar aqui, porque, assim, eu não sou só jurídica, o Genir sabe, a gente veio da luta dos movimentos sociais, eu cresci na luta dos movimentos sociais, então tá aqui falando para vocês hoje, doutor Roberto, é muito importante para mim, eu me sinto muito lisonjeada e espero que eu tenha passado a degustação. Tem muita coisa que daria para falar aqui para vocês, mas espero que eu tenha feito compreender aqui, que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo. Obrigada. Só perguntar, doutora, o que fazer com a questão dos relatórios médicos, que os profissionais da área da medicina, infelizmente, estão ferindo a sua ética. Então, às vezes, os relatórios é doença degenerativa. Então, todo mundo agora é velho. Antigamente, degenerativa era doença de idoso. Agora, qualquer pessoa com 20 anos já está com doença degenerativa. O que é que ele pode nos orientar nesse sentido? Aqui, mãos. Isso. É rápido aqui. Outra aqui, vem aqui. Mais, pessoal. Quem quiser fazer mais, levanta e vem aí. Doutora, esse é o caso da maioria do pessoal da indústria que vai pegar aqui. Então é uma pergunta que acho que ela vai esclarecer bastante coisa. Aposentadoria por tempo de contribuição. A maioria se aposentou com a aposentadoria por tempo de contribuição, mas o fator previdenciário pegou. Tá? E daí um tempo ele continuou trabalhando na indústria, ou seja, no frigorífico, e teve que fazer uma cirurgia de ombro essa aposentadoria pode ser transformada em aposentadoria da pessoa deficiente. Ele retornou
ele voltou a trabalhar e teve um problema, e são vários que acontece isso já de componente aposentado, e ela pode se transformar nessa aposentadoria por deficiência? Não é incomum, de fato, os médicos colocarem como doença degenerativa. Mas, assim, geralmente o médico ele dá o laudo lá dizendo o tempo de afastamento e o CID. Ele não... É muito raro o médico que descreve. Por isso que os sindicatos têm que ter um médico de confiança para a gente poder pedir para o médico e demonstrar para ele quais as atividades e para que ele enquadre como doença profissional ou doença do trabalho. É difícil, a gente sabe a situação dos sindicatos, a questão financeira e o trabalho médico, a gente sabe que também é um salário alto, às vezes os honorários são altos, mas é bem importante que a gente inclua, se for possível, quando for a consulta ou coisa assim, ter médicos de nossa confiança é importantíssimo. E não que ele vá fazer alguma coisa errada, mas que ele conheça a realidade da indústria frigorífica. Aí ele já vai saber que aquela doença pelo KNAI, pelo trabalho dele, ele é causada pelo trabalho. Se a gente tiver alguns médicos que consigam fazer isso, que conheçam a realidade da indústria, já é grande coisa. Mas se não, pessoal, é importantíssimo orientar o trabalhador, que ele leve o PPP e que ele mencione o trabalho dele lá na perícia do INSS. E ele diz, doutor, eu trabalho lá, eu sou auxiliar de produção tal, eu trabalho de pé, eu trabalho com faca, eu tenho metas para fazer tal coisa, eu trabalho na desossa. Aí o médico, mesmo que não tenha um CAT, ele, através da descrição da atividade, ele pode fazer o enquadramento na hora da perícia. Então, é importante, sim, que o trabalhador fale, que o trabalhador comenta o que ele faz. E, se for possível, leve o laudo e leve o PPP junto para demonstrar a atividade que ele faz e que tem nexo técnico epidemiológico com o trabalho. Então, é muita coisa da questão estratégica. A gente sabe que falar é bonito e na prática não é bem assim. Mas a gente tem que ir instrumentalizando cada vez mais para que lá na ponta, quando for no INSS, consiga enquadrar. E pessoal, essa questão da desaposentação e uma nova aposentadoria, ele veio assim, vem todo dia para nós no escritório a possibilidade de revisar ou reaposentar com uma outra atividade. Tá? Então, infelizmente, o STF já decidiu de que não, se eu sou aposentado por tempo de contribuição, eu não posso ter uma outra aposentadoria depois que tenha o mesmo fato gerador. Tá? Então, é o seguinte, usei aquele tempo e aí depois parar com essa aposentadoria por um outro tempo. Agora, tem decisões, pessoal, que quando eu continuei a trabalhar e eu venho a ser afastado por exemplo, uma doença, uma invalidez permanente, há decisões e ainda não consolidadas no sentido seguinte, que o fato gerador não é da época que eu me aposentei, e sim a do trabalho da agora, da contribuição que eu fiz agora. Então, se a aposentadoria por invalidez aconteceu hoje, eu fiquei incapacitado total e permanente hoje pela contribuição, o fato gerador é distinto e eu poderia optar por uma aposentadoria mais vantajosa. Mas isso é uma luta. Então, a desaposentação ou reaposentação, infelizmente, mesmo continuando trabalhando, não é possível, tá? Mas a invalidez, que é decorrente da questão permanente do trabalho, essa sim é possível a revisão. Geni, eu vou tomar um segundinho do teu tempo e eu vou aproveitar a minha fala aqui final para agradecer muito vocês. E vou declamar uma poesia, porque o pessoal está cansado. Pode ser? Pode ser? Aqui tem muita gente que veio da agricultura e esse mês a gente aqui, na nossa cultura, é o mês do agricultor, o mês do colono. E a poesia é o seguinte: terra-mãe, meu avô foi lavrador,
Minha mãe nasceu na roça, meu pai foi agricultor. Andava a pé, a cavalo. Ninguém conhecia o tal trator. A terra não era tanta, mas com esforço e sofrimento, dela a gente tirava o sustento e dava bem para viver. Hoje está tudo mudado. Imensidão de terra na grande fazenda, enquanto o trabalhador em sua tenda não tem mais vida de homem honrado. Onde está a nossa terra? Para quem foi que Deus vendeu a terra? Cadê Chiquinha? Cadê José? Cadê Raimundo? São escravos da cidade grande e hoje são chamados de vagabundo. Sem cultura, sem profissão, João sem terra, João sem honra, João sem chão. Ó Senhora boa terra, quero fazer-te uma oração, para que não abandone esses homens que não têm coração. Vamos fazer um negócio justo, trocar a sua arma, que nos causa tanto susto, pela foice, pelo arado. Vamos plantar o milho, o arroz e o feijão, pois o chumbo da tua espingarda não serve para se manter, não. Um abraço. Obrigada.